Fala galera, e aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thomas de Física, trazendo para vocês a correção do módulo que foi para casa, né? 16 questões. Eu passei justamente para vocês treinarem aí bastante, hoje a gente vai corrigir. Antes de mais nada, espero que estejam todos bem, né, nesse momento difícil. Podem ter certeza que nós professores sentimos saudades, a gente está bem também impactado com isso tudo. Espero que estejam você e sua família, todos bem nesse momento difícil, que a gente vai passar por ele, com certeza. E no mais, estou aí à disposição para tudo que precisarem, tá? Para a gente não ficar muito prejudicado por esse período afastado. É sempre difícil, né? A gente não está acostumado com esse tipo de ensino, né? Vamos dizer assim, mas acho que, de certa maneira, a plataforma dá todas as ferramentas para a gente manter o contato. Também na primeira página aí da apresentação que a gente vai começar, tem meu e-mail, e aí qualquer coisa vocês podem mandar o e-mail para lá, que a gente conversa, tira dúvida de alguma questão e tal, mas a gente sempre pode estar interagindo também pelo portal, tudo bem? Vamos começar? Vou compartilhar minha tela aqui. Como são 16 questões, deve ficar grandinha essa aula, mas aí, pronto, né? Então minha tela está aparecendo aí para vocês. Vou ocultar essa paginazinha. Então deve ficar grandinha essa aula, tá? Grandinha é apelido. Vou tentar acelerar nas questões mais fáceis, mas qualquer dúvida vocês podem me contactar que eu ajudo sem problema nenhum, tudo bem? Vamos lá. Eita, comecei já avançado aqui. Bom, então tá aqui a correção do módulo 1, né, do primeiro ano, que eu passei para vocês. Aqui tá o meu e-mail para alguém que quiser falar comigo, né, thomasvidalfis@gmail.com, fiz de física. Vamos lá, sem mais delongas, senão vai ficar muito grande essa. Durante um teste, um carro moveu-se com velocidade igual a 108 km por hora, durante 12 segundos. Com relação ao lado, pode-se dizer que, sendo 30 metros por segundo sua velocidade, bom, para a gente descobrir isso, 3,6, né? E aí 108 dividido por 3,6 realmente dá 30 metros por segundo. Então, isso aqui está certo. Após 12 segundos, o tempo está certo, o veículo se moveu 250 metros. Então, para A, aqui a gente precisa calcular o deslocamento. Então, vamos usar a fórmula de velocidade média. A velocidade, então, é 30. Eu quero descobrir o ΔS. E o ΔT é 12. Bom, já meio que dá para ver que não é não, né? 30 vezes 12. Então, ΔS vai ser 360 metros. Então, a letra A é falsa. Vamos lá. B. A velocidade do veículo foi igual a 25 metros por segundo. Bom, se a gente fez a A gente sabe que a B está errada. C. O veículo demorou 8 segundos para se deslocar 300 metros. Então, para analisar a B, a gente tem que refazer a conta de velocidade média, só que agora o ΔT vai ser 8 segundos, né? Então, 30 é igual a ΔS sobre 8. Também dá para ver aí que não vai ser não, né? ΔS vai ser 30 vezes 8. ΔS vai ser igual a 240 metros. Bom, então se está falso, só nos resta D, né? O odômetro, dispositivo que controla a distância percorrida pelos veículos, acusou um aumento de 0,36 km pois o veículo se moveu a 30 metros por segundo. 0,36 km é 360 metros, que é o que bate com a nossa conta na letra A. Então, realmente, é a letra D na questão 1. Essas questões que são relativamente mais simples, eu vou acelerar, tá, gente? Para dar tempo da gente discutir as mais complexas. Uma lanchonete que possui serviço de entrega em domicílio contratou um novo entregador.
Em uma das entregas, o rapaz apressado saiu da lanchonete com a moto e percorreu 5 quilômetros em uma rua reta com velocidade média de 72 quilômetros por hora. No momento, percebeu que passou do endereço de entrega e retornou 450 metros com velocidade de 54 quilômetros por hora ao local da entrega. Podemos dizer que o módulo da velocidade média, desenvolvido pelo entregador, entre a lanchonete e o local da entrega foi. Então vamos lá, olha só. Mais ou menos aqui o que ele fez. Então, ele teve uma ida de 5 quilômetros com uma velocidade, vou botar VI, né, velocidade da ida, de 72 quilômetros por hora. Em certo momento, percebeu que passou do endereço e retornou 450 metros. Então, esse tamanho aqui é de 450 metros, o retorno, com uma velocidade V do retorno de 54 quilômetros por hora. Podemos dizer que o módulo da velocidade média. Então, gente, aí que tá. A gente tem, eu comentei, cheguei a comentar isso com vocês, a gente tem, eu esperar para chegar na velocidade vetorial, dois tipos de velocidade. A velocidade média, vou repetir VRM, porque não muda não o nome que o símbolo que a gente usa. E a velocidade escalar média. Então velocidade média e velocidade escalar média. Tem diferença? Tem. Qual que é a diferença principal aqui? A velocidade média, deixa eu selecionar aqui a outra cor, vamos de vermelho mesmo. Para nós, vermelho. A velocidade média, a gente vai usar a distância percorrida, como ΔS, vamos dizer assim, né? Como o comprimento percorrido pelo corpo, a distância percorrida. Essa é uma pegadinha comum. A velocidade escalar média vai usar o deslocamento escalar. Ok? Então, quando ele fala velocidade média, ele quer que a gente use distância percorrida. Então, vamos usar. Vamos lembrar a diferença de deslocamento escalar e distância percorrida, né? Distância percorrida é a soma ou a distância, a medida, né, de todas as trajetórias. O deslocamento, como a gente não vai usar aqui, não vou escrever não, mas lembra que deslocamento escalar é a distância mínima ou a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Em geral, a gente representa como uma linha, em geral, é sempre uma linha reta, tá? Bom, então, se der a soma de todas as trajetórias, na ida ele percorreu 5 quilômetros. Logo, para eu considerar distância percorrida, eu tenho que considerar mais essa distância que ele andou aqui, ó, dos 450 metros, que, para minha conveniência, eu vou chamar de 0,45 quilômetros. Ou eu posso transformar tudo em metros por segundo. Como as respostas estão sortidas aqui e as trocas aqui estão fáceis, eu vou transformar tudo para metro, porque eu acho que os cálculos ficam mais fáceis, tá? Mas se você quiser fazer com 0,45, não tem problema nenhum. O tio deixa. Então, ó, 54 dividido por 3,6, isso é 15 metros por segundo.
e 72 dividido por 3,6, isso é igual a 20 metros por segundo, a transformação rápida. E 5 quilômetros a gente vai chamar de 5.000 metros, tá? Beleza? Então, eu quero calcular, vou mudar a cor para de azul escuro, eu quero calcular a velocidade média. Então, lembrar que velocidade média, não importa se a velocidade média ou a velocidade escalar média, é sempre a distância percorrida, como eu quero a velocidade média entre a lanchonete e o local de entrega, eu quero a velocidade média total. Então, isso é a distância percorrida total, que é facilmente calculada, né? 5.000 mais 450, sobre o delta T total, a variação de tempo total. E aí está o nosso problema, né? Eu não sei quanto tempo ele demorou para andar a ida e nem esse outro pedacinho aqui. Então, é isso que eu preciso calcular para terminar a questão. Então, vou deixar um espaço para terminar aqui, nesse meio. Então, vou calcular o delta T da ida. E da ida, ou delta T1, se você quiser chamar. Então, para calcular o delta T da ida, eu vou precisar usar a fórmula, né? V da ida é igual ao delta S da ida sobre o delta T da ida. Então, vamos lá. V da ida é 20 metros por segundo, fiz a conversão. Delta S da ida é 5.000 metros. Delta T da ida é o que eu quero descobrir. Pego esse cara, passo para cá multiplicando, eu vou ter que delta T da ida é 5.000 dividido por 20, corta, 500 por 2 é 250 segundos. O delta T da volta, ou do retorno, né, R, que a gente chamou, vai ser o mesmo processo, tá? Delta S, que eu sei que é 450 metros, sobre a velocidade, que é 15. 450 por 15, dá para simplificar essa brincadeira. Aqui, quem sabe faz ao vivo, tá? Eu resolvi antes só para ver se não tinha nenhum erro, mas antes de enviar para vocês, eu não lembro de cabeça não as respostas. Dá para simplificar por 5, dá 3, e que dá 90. Dá para simplificar de novo, que dá 1, e aqui dá 30, né? Por 3 de novo. Então, 30 segundos. Ou seja, no total, eu vou ter 280 segundos. Então, beleza, vamos terminar a questão aqui. Deixa eu voltar para a cor original. Velocidade média total, então, vai ser 5.450 metros sobre 280 segundos. Corta um zero com um zero, vamos fazer a conta, né? Fazer aqui em cima o nosso rascunho. 545 dividido por 28. 54, né, dá por 1, menos 28. Então, aqui vai ser 6, e aqui vai ser 2, 26, vem 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vai dar 140, 6, 7, pode subir, né? 8, vezes 10 dá 280, então 9. Então, 9 vezes 8, 72, vai 7, 9 vezes 2, 18, com 7, 25. Eu tô falando, quem sabe faz ao vivo, gente. Aqui, 130, vírgula. Então, ele fala, não. Vezes 5 vai dar... aqui vai dar vezes 4, blá, 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 desce, e aí você vai ter algum valor aqui, sei lá, 8 ou 9. Enfim, o que importa é que é aproximadamente 19, deve vir aqui, 19,5, tá? Para ver se eu não errei conta. Beleza? Então, questão 2, 19,5. Vamos para a próxima. Isso aqui já deu um pouquinho mais de trabalho, né? Um ônibus percorre 240 km de São Paulo a Monte Sião com velocidade constante de 80 km por hora. A seguir, então, agora vai ter uma divisão do movimento. Vamos desenhar.
Paulo, MS, e aqui depois ele vai até Belo Horizonte, né? Então, percorre 240 com velocidade constante de 80 km por hora, V1 é 80 km por hora. A seguir, percorre mais 600 km, é o delta S2, com velocidade constante de 100 km por hora, V2, 100 km por hora. Qual foi aproximadamente a velocidade escalar média? Agora você vê que ele usa a palavra escalar, então eu quero que use o deslocamento do ônibus no percurso, ou seja, eu quero, de novo, a velocidade média total do percurso. Esse é o delta S total, que eu tenho aqui já disponível, só somar os dois, sobre o delta T total, e esse eu preciso calcular. Então, vamos calcular. Estamos calculando delta T's, né? Tanto 1 quanto 2. Então, V1 é igual a delta S1 sobre delta T1. Ó, gente, são muitas questões. Quando eu ver alguma coisa que eu já fiz parecido, eu vou dar uma acelerada, tá? Então, por enquanto, como a gente está na 3, vamos devagar, mas depois eu dou uma aceleradinha. Qualquer coisa, vocês só me perguntarem, mandar um e-mail, alguma coisa assim, que eu respondo, tá? V1 é 80, é igual a delta S1, que é 240, sobre delta T, que no caso é o 1. Passa o bichão para cá, multiplicando, eu vou ter que delta T1 é 240 sobre 80, cortando 0 com 0, delta T1 é 24 por 8, que é 3 horas. Vamos agora calcular o delta T2, mesmo processo, né? Agora eu já acelero um pouquinho. Então, delta T2 vai ser igual a delta S2, 600, sobre V2, 100. Mesmo processo que aconteceu aqui, né? Delta T2 vai ser igual a, corta 2 zeros, 6 horas. Vamos voltar para o azul para calcular o final aqui. Roxo não, azul. Então, o que eu vou ter? Que a velocidade média total, deu uma travadinha aqui, velocidade média total é o delta S1 mais o delta S2 sobre o delta T1 mais o delta T2. Então, vai ser 240 mais 600 sobre 3 mais 6. Velocidade média total, então, vai ser 840 dividido por 9. Isso aqui vai dar aproximadamente, né? Aqui ele até fala na questão. É sempre bom procurar isso aqui, ó. Ele nos dá a liberdade de fazer algumas aproximações quando ele fala isso na questão. Em geral, quando ele não fala, às vezes a gente tem que usar também, mas isso aqui nos dá maior liberdade para fazer isso. Tá? Então, isso aqui é importante. Bom, então, vamos fazer a conta só para chegar no valor bonitinho, né? Mas eu já sei que vai dar 90 relacionado com 90. Vezes 9, que dá 81. Sobra 3, vem 0. 3. 9 vezes 3, 27. Sobra 3. Então, aproximadamente, né, 93 km por hora. Aqui é a letra, perdi aqui, A. Tá? Certo? Letra A. Acho que tem alguém aqui. Barulhinho, achei que tinha alguém tentando entrar aqui. Aguardando. Muito vídeo sendo guardado. Não está respondendo. Muito vídeo
sendo gravado aí, beleza. O computadorzinho não foi feito para isso não. Vamos embora. Questão 4. Numa viagem de carro de São Paulo a Santos, o percurso de aproximadamente 60 quilômetros, o motorista é informado pelo rádio que o tempo médio de viagem é estimado em... Eu estou vendo um barulho aqui, ouvindo algum barulho aqui. Vou permitir. E aí, Pimentel, beleza, velho? Tô gravando aqui a aula de correção do módulo. Se quiser falar alguma coisa no chat aí. E aí? Tô gravando a correção do módulo, mas as aulas ao vivo, né, devem começar... Bom, tem que ver com a escola. Eu acho que deve começar semana que vem. Mas, de qualquer forma, é só para a gente ir se adaptando aqui ao plataforma, beleza? Estou aqui na questão 4. Se quiser ficar por aí, pode ficar, né? Se quiser, depois eu vou disponibilizar lá no portal, mas eu não vou interagir tanto para a aula não ficar muito grande. Se quiser ficar por aí, pode ficar sem problema. Manda uma dúvida aí no chat, que eu de vez em quando venho aqui dar uma olhada e respondo, beleza? Por enquanto, eu estou gravando aqui a correção do módulo. Show, valeu. Bom, então, questão 4, né? Numa viagem de carro de São Paulo a Santos, percurso de aproximadamente 60 quilômetros, o motorista é informado pelo rádio que o tempo médio de viagem é estimado em 45 minutos, né? Então, só rapidamente aqui gravar esses valores, esses dados. Minutos. Considerando que ele chegue a Santos no tempo previsto, a velocidade média desenvolvida deverá. Então, essa aqui é a questão clássica de velocidade média, né? Só aplicar a fórmula. Essa aqui não tem muito mistério, não. A única coisa que a gente tem que estar preocupado é com a unidade de tempo, 45 minutos. Olha, para transformar para hora, a gente pode fazer uma regra de 3, mas, assim, tem uma hora que fica desnecessário, né? A gente, com o tempo, a gente vai vendo que, olha só, para eu ter 45 minutos, eu não posso dividir o relógio em 4. Aqui vai ter 15, aqui vai ter 30, aqui vai ter 45 e aqui fecha 60. Ou seja, 3/4 do relógio de uma hora dá 45 minutos. Então eu posso já direto. Se quiser, faz a regra de 3. Uma hora, 60 minutos, X horas, 45 minutos. Vai dar a mesmíssima coisa, tá? Mas aí eu vou evitar de fazer muita conta aqui, porque senão fica gigante no sala. Então, velocidade, aqui é aplicar diretaço, né? 60 dividido por 3/4. Propriedade de potência, de divisão de fração, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3 e o 60 simplifica, dá 1, 20. 20 vezes 4, 80 quilômetros por hora. Letra B de bola, bora. Bom, essa daqui é a questão que é meio grandinha. Então, até botei um outro slide aqui. Vamos só ler primeiro, separar alguns dados. 3 amigos, Antônio, Bernardo e Carlos, saíram de suas casas para se encontrarem numa lanchonete. Antônio realizou metade do percurso com velocidade média de 4 km por hora e a outra metade com velocidade média de 6 km por hora. Bernardo percorreu o trajeto com velocidade média de 4 km por hora e durante metade do tempo que levou para chegar à lanchonete, e a outra metade do tempo fez com velocidade média de 6 km por hora. Carlos fez todo o percurso com velocidade média de 5 km por hora. Sabendo que os três saíram no mesmo instante de suas casas e percorreram exatamente as mesmas distâncias, pode-se concluir que Bernardo chegou primeiro, Carlos em segundo, Antônio em terceiro, Carlos chegou primeiro, ou seja, a gente quer saber a ordem de chegada. Às vezes, olha, eles podem ter chegado juntos, Bernardo e Carlos chegaram juntos, então vamos ver a ordem de chegada.
abrir aqui só para ter mais espaço para fazer as contas. Bom, primeiramente, eu vou analisar os três. Como eu vou saber quem vai chegar primeiro que o outro? Eu poderia fazer a análise pelo tempo, mas se a gente tentar fazer pelo tempo, a gente vai ver que dá muito mais trabalho. Eu vou comparar as velocidades. Vou chamar VA, velocidade de Antônio, VB, velocidade de Bernardo, e VC, velocidade de Carlos. Quem tiver velocidade maior do que o outro, quer dizer que chegou primeiro, tá? Então, basicamente é essa. Então, vamos lá, um de cada vez. Antônio. Então, olha o que Antônio fez. Antônio, ele andou metade do percurso com a velocidade de 4 quilômetros por hora e a outra metade com a velocidade de 6 quilômetros por hora. Metade do percurso, eu posso chamar o percurso todo de 2D, consequentemente, isso aqui vai ser D, isso aqui vai ser D. Então, para eu calcular a velocidade média, a velocidade aqui, ó, VA, eu preciso saber qual é a velocidade total. Os dois, a média do trajeto inteiro, não só da metade nem da outra. Então, como é que eu faço isso? Velocidade, vou botar aqui em cima, né? Velocidade média total sempre, a gente já fez aí nessa correção, é delta S total sobre o delta T total. Sempre. Sempre. Ok? Então, eu preciso saber o deslocamento total, que eu sei é 2D, quer dizer, tem uma ideia, e o delta T total que eu não faço a menor ideia. Então, esse é o cara que a gente precisa descobrir. Bom, vamos lá, né? Na primeira parte, o que a gente tem aí? Na primeira parte, a gente vai ter V1 é igual a delta S1 sobre delta T1. Vou acelerar já esse processo. Então, V1 é 4, delta S1 é D, e eu vou chamar só de T1 para facilitar, tá? T1, então, vai ser D sobre 4 horas. Isso é um tempo que eu estou usando, tá? Que eu estou calculando. Segunda parte. V2 é igual a delta S2 sobre delta T2. V2 é 6. Delta S2 é D. Delta T2. Vou chamar só de T2, para facilitar a vida. Aqui, cara. T2. Então, T2 vai ser D sobre 6. Aí, para terminar a parte de Antônio, agora eu preciso calcular a velocidade média total dele. VA vai ser delta S total, que é 2D, sobre delta T total, que é D sobre 4, mais D sobre 6. Isso aqui é horas também, tá? Então, D sobre 4 mais D sobre 6. Vou resolver essa parte de baixo aqui de vermelho. É porque a gente vai precisar de um espacinho, então, por isso que eu estou fazendo meio que apertado aqui. Vamos lá. D sobre 4 mais D sobre 6, a gente pode fazer ou multiplicando em cruz, multiplicando em baixo, quem tiver confortável em fazer, sem problema, ou tirando a MMC entre esses dois valores, que no caso aqui é 12. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes D, 3D, mais 12 dividido por 6 dá 2 vezes D, 2D. Então, no final, o que eu vou ter aqui? 5D sobre 12. Agora vamos voltar para a conta comum. Velocidade Antônio, essa aqui é a questãozinha, acho que é mais difícil que tem aí para fazer. É 2D sobre 5D sobre 12. Então, esse aqui é o deslocamento e essa parte de baixo aqui é o tempo, né, com essa soma que a gente fez. Então, para fazer essa conta, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
O D vai embora com o B. A gente vai ter, então, 24 dividido por 5. Isso vai ser 4,8 quilômetros por hora. Eu vou tentar separar aqui bem para usar todo o espaço possível para fazer o do Bernardo agora. O bom é que do Carlos a gente não precisa fazer a conta porque foi dada, né? Falou que fez o percurso já com a velocidade de 5. Então eu já sei, por exemplo, que o Carlos chega antes que o Antônio. A velocidade média dele já é maior aqui, ó, antes de fazer qualquer conta com ele, que nem preciso. Com o Bernardo, vamos analisar o que ele fez. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Bom, deu 4,8, beleza. Bernardo, olha o que o Bernardo fez. Ó, percorreu o trajeto com velocidade média de 4 km por hora durante metade do tempo que levou para chegar à lanchonete. Então, ele não dividiu o que o Bernardo fez em distância, ele dividiu em tempo, tá? Então, olha só, vou chamar isso aqui então de V1, tá, de novo, é 4 km por hora, V2 é 6 km por hora, só que agora o tempo total eu vou chamar de 2t, e aqui, ó, é t e t, é a mesma quantidade de tempo. O tempo total para eu percorrer essa distância é 2t, logo metade do tempo é t, e outra metade do tempo é t também. Então, é a mesma coisa que a gente fez aqui com o Antônio, só que agora usando o conceito de tempo, tá? Mesmo processo. Primeira parte. Que a gente tem espaço suficiente, vou fazer aqui no canto, para não atrapalhar aqui. Então, ó, V1 é igual a delta S1 sobre delta T1. Agora, para Bernardo, V1 é 4. Delta S1 eu não sei qual que é. Sobre T. Só T. Passo para cá multiplicando. O que eu vou ter aqui? Que delta S1 é 4 vezes T. Guarda essa informação. Então, vamos fazer a segunda parte. Segunda parte é o mesmo processo. V2 é igual a delta S2 sobre delta T2. Então, V2 é 6. Delta S2 é ele mesmo sobre delta T2, que é T. A gente vai ter, então, que delta S2 é 6 vezes T. Logo, para calcular a velocidade Bernardo, né, velocidade média total de Bernardo, eu vou ter o deslocamento total, que é delta S1 mais delta S2. Então, vai ser 4T mais 6T sobre o tempo total, que é 2T. Essa mãe, então isso vai dar 10T sobre 2T. O T vai embora com ele mesmo. Isso vai dar 5 km por hora. Lá nas alternativas, a questão 5 é a letra D de dado. Quem vai chegar primeiro vai ser Bernardo ao mesmo tempo que Carlos, porque eles têm a mesma velocidade média, e Antônio chega por último, tá? Na alternativa D, da questão 5. Ufa. E ainda tá vivo? Tá. Essa questãozinha aí só para checar. Então essa daí eu acho que é a mais difícil que tem na, na nossa lista, certo? Um automóvel A faz o percurso de ida e volta sobre o mesmo trecho de 20 km de uma rodovia, então beleza. O delta S é 20 km.
Na sua ida, a velocidade média é de 60 km por hora. Na volta, sua velocidade média é de 40 km por hora, sendo TA o intervalo de tempo para completar a viagem. Outro automóvel B faz o mesmo percurso, mas vai e volta com a mesma velocidade média de 50 km por hora, completando a viagem em um intervalo de tempo TB. Qual a razão TA sobre TB? Beleza. Então, vamos lá. Velocidade média. Na sua ida, a velocidade. Na ida, a sua velocidade. Então, vamos fazer do carro A e do carro B separados, tá? Deixa eu fazer o desenho aqui de preto. Então, carro A, o que ele faz? O trajeto é 20 km, trecho da rodovia. Na ida, a velocidade média, aliás, é dividido, não é em metade, metade, é ida e volta. Vou apagar essa linhazinha aqui. Então, na ida, vou escrever VI. A velocidade é de 60 km por hora sobre esses 20 km. Na volta, a velocidade média, V da volta, é de 40 km por hora. Beleza. Eu quero o TA, é o tempo para completar a viagem. Eu quero TA sobre TB. Beleza. Vamos calcular esse aqui primeiro, né? Então, TA, o que é ele? É o tempo da ida mais o tempo da volta, certo? Esse que vai ser o TA. Assim como o TB, tempo da ida e o tempo da volta. Vamos lá. Tempo da ida, vamos calcular cada um. Agora a gente já pode acelerar, né? Vou botar a fórmula aqui em cima só para não surgir do nada ali, ó. Esse T já vai aqui para cima e a velocidade já vai aqui para baixo. Então eu vou ter 20 sobre 60, corta 0 com 0, isso vai dar 1/3 de hora. O T da volta, né, isso para o carro A, o T da volta vai ser 20, a distância, sobre a velocidade da volta, que é 40. Isso é meia hora. Então, 1/3 de hora mais meia hora. Para calcular a velocidade média total, ou eu quero a razão sobre o tempo, né? Então, não é nem a velocidade média total. TA é igual a TI mais TV. TA vai ser 1/3 mais 1/2. Bom, pode fazer MMC, aqui eu vou fazer multiplica em cruz embaixo, tá? Então, multiplica em cruz e multiplica embaixo. Regrinha de soma de duas, só para duas frações ou subtração. Então, vai ser 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3, sobre 3 vezes 2, 6. Isso é 5/6 de hora. Ufa! Vamos fazer agora a mesma coisa para B, só que para B é um pouquinho mais fácil, né? Então, para B, o que a gente vai ter? Esse mesmo trajeto, só que o V da ida é igual ao V da volta. O automóvel B faz o mesmo percurso, mas vai e volta com velocidade média de 50 km por hora. Então já ajuda um pouquinho a nossa vida aí. Calcular um, calculou outro. Mas a mesma coisa, né? TB vai ser T da ida mais o T da volta dele. Então vamos lá. T da ida é a distância sobre a velocidade. Isso dá 2/5. Agora, se eu sei que a T da ida é 2/5 de hora, o T da volta será 2/5 de hora também. Então, TB é igual a 2/5 mais 2/5. Como as frações são de mesmo denominador, só somar em cima e repetir embaixo. 4/5 de hora. Para finalizar, TA
sobre TB. Essa é a última parte aqui da questão. Então, TA é 5/6 sobre TB, que é 4/5. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 4, 24. Multiplicação de fração, né? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Isso vai dar a letra B de bola. 5 sobre 24. Questão 7. Numa avenida longa, os sinais de tráfego são sincronizados de tal forma que os carros trafegando a uma determinada velocidade encontram sempre os sinais abertos, onda verde. Considerando-se que a distância entre os sinais sucessivos é de 175 metros, vamos fazer um desenho aqui. Não sei quantos sinais ele vai querer, mas só para visualizar. Aqui um sinal, aqui vai ter um outro sinal, e essa distância é de 175 metros. E que o intervalo de tempo entre a abertura de um sinal e a abertura do sinal seguinte é de 9 segundos. Então, delta T entre os sinais é de 9 segundos. Né? Então, se eu pegar esse aqui verde, aliás, se eu pegar esse aqui quando ele acabou de abrir, eu tenho 9 segundos para pegar esse aqui aberto. A velocidade média com que os veículos devem trafegar nessa avenida para encontrar os sinais sempre abertos. E aí, consequentemente, né, aqui também vai se repetir, mas só para um já resolve a nossa vida. Então, esse aqui é mais rápido, né? Delta S sobre delta T, 175 sobre 9. Vou fazer a continha aqui em cima. Aqui dá por 1. Sobra 8. Vem o 5, 9, 31, vai sobrar 4, 0, vírgula, enfim. Acho que como os valores a gente vai ter que converter aqui, 19 já resolve o nosso problema. Aproximadamente 19 metros por segundo. Como eu tenho que transformar em quilômetros por hora, eu vou pegar o 19 e multiplicar por 3,6. 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 1, 6, com 5, 11. Mais 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 4. Isso aqui vai dar 8. Isso aqui vai dar 6. Uma casa após a vírgula. 68,4 km por hora. Como a gente fez uma aproximação aqui, iam ter mais valores aqui, esse valor ia aumentar no final, então ele fica mais próximo de 70 km por hora, que é a nossa resposta na letra C de casa. Beleza? Vamos lá. Um caminhão percorre 3 vezes o mesmo trajeto. Jesus. Na primeira, sua velocidade média é de 15 metros por segundo, o tempo da viagem é T1. Na segunda, sua velocidade média é 20 metros por segundo, o tempo da viagem é T2. Se na terceira o tempo de viagem for igual a T1 mais T2 dividido por 2, então eu preciso calcular, né, esses tempos, qual será a velocidade média do caminhão nessa vez? Então, beleza. Eu preciso, então, calcular T1 e T2 para eu calcular a velocidade média do caminhão. Então, vamos lá. Eu não sei a distância que ele percorre, eu só sei a velocidade. Então, vamos fazer, né, na primeira vez aqui. O que ele faz? Ele percorre uma distância d com uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, a delta T1, agora eu vou acelerar, tá, gente? Para a gente não ficar muito tempo aqui. Aí só ver se está tudo certo aqui. Plaquinha. A delta T1, então, vai ser a distância d sobre velocidade. Então, é isso aqui. O T2, na verdade, ele chama só de T1, então vamos apagar o delta aqui. Vamos fazer agora T2. T2
vai ser igual a distância, é a mesma, né, o mesmo trajeto, sobre a velocidade, que é 20. Então, tem o T1, tem o T2. Agora eu vou calcular na terceira, né? Na terceira viagem, eu quero saber a velocidade, eu sei que o deslocamento é d, que é o mesmo nos três aqui, nos dois anteriores, desculpa, e eu sei que o delta t é T1 mais T2 dividido por 2. Então, vamos fazer essa conta. Então, aqui o problema mais é matemática do que física, né? T1, D sobre 15, mais T2, D sobre 20, isso tudo sobre 2. Então, repetir o que está aqui em cima. Vamos resolver a parte de cima da fração primeiro, né? Então, de novo, multiplica em cruz, multiplica embaixo, ou tira o MMC. Eu vou multiplicar em cruz embaixo. Eu sou desses. Então, a gente vai ter 20D mais 15D sobre 300, né? 20 vezes 15, sobre 2 ainda. Então, no final, o que a gente vai ter? 35D sobre 300 sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Estava sobre 2, então agora vezes 1 sobre 2. Então isso aqui vai dar 35D sobre 600. Podemos simplificar, mas vou deixar aqui mesmo. Depois eu mexo com esse valor. E isso aqui não é o final, né? O final é achar a velocidade. Então vamos achar. Até mudar a cor aqui para não confundir tanto. Então V3 é igual a ΔS D sobre ΔT. 35D sobre 500. Mesma coisa, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o D vai embora com o D, e agora a gente faz a conta. 600 por 35. Posso simplificar por 5. Isso aqui vai dar 120. Isso aqui vai dar 7. 120 por 7. Essa aí eu tenho que fazer. Então, 12 vai dar 1. Menos 7 sobra 5. Vem 0. Próprio 7. Menos 49. Ficou apertado aqui de fazer 50, né? Menos 49. Sobra 1. Vem 0,1. Dá 7. Sobra 3 em 0. E aqui vai dar 3. Ou seja, o mais próximo valor aqui é 17,14 metros por segundo, a letra C. Questão 8, né? Eita. O meu tá dando letra E. E errei conta, será? Aí, que beleza, hein? Ainda tá gravado ainda. Por 3, por que eu errei conta? Eu errei conta fazendo antes. Porque esse aqui para mim tá certo. T1 é a distância sobre o tempo, T1 é a distância sobre o tempo, blá, blá, blá. Ó, gravado, professor de física, dando conta, que feio. Repete primeiro, multiplica pelo inverso. Não, o que eu fiz agora que tá certo. É 17,14 mesmo. Tá? Vamos embora. Eu tinha feito o anterior aí, mas acho que eu tinha errado o cálculo. No jogo do Brasil contra a China, na Copa de 2002, Roberto Carlos fez um gol que foi fotografado por uma câmera que tira 60 imagens por segundo. No instante do chute, a bola estava localizada a 14 metros do gol. A câmera registrou 24 imagens
para a bola chegar ao gol. Né, do instante do chute até a bola atingir o gol. Calcule a velocidade média da bola. Bom, vamos lá. Aqui, como eu tenho uma câmera, né, que filma 60 imagens por segundo, quer dizer que eu tenho uma relação de tempo aqui, né? 60 imagens a cada 1 segundo. Só que a câmera não deu tempo de filmar. Se ela tivesse filmado 60 imagens até chegar ao gol, eu saberia que a bola tinha demorado 1 segundo. Mas ela demorou o tempo para passar 24 imagens, que é o que eu quero descobrir. Então, com isso, eu vou ter que 60 vezes x. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. 60 vezes x é igual a 24 vezes 1. X vai ser igual a 24 dividido por 60. Bom, dá para simplificar por 12. Isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 5. Então, 2 quintos, isso aqui que eu estou calculando é tempo, né? De segundos. Eu posso usar um valor mais bonitinho, né? 0,4 segundos. 2 dividido por 5. Para eu calcular, então, a velocidade média da bola, é só a distância percorrida sobre o tempo. Metros por segundo. Velocidade vai ser 14 dividido por 0,4. Pode fazer essa conta. Vamos fazer a conta? E não vou inventar muito, não. Então, é 140 dividido por 4, né? Posso multiplicar em cima e embaixo por 10. Vou botar até de outra cor para não falar que surgiu do nada. Então, multipliquei em cima por 10 dá 140 e embaixo isso aqui some. Então, 140 por 4 vai dar 3. Vem 12, sobra 2, vem 0, 5, 0, 35 metros por segundo. Ufa! Bom, deixa eu ver a questão 10. Uma pessoa tem um compromisso inadiável no local distante 16 quilômetros. Normalmente esse percurso é realizado por um veículo em 20 minutos. Para cumprir esse compromisso, chegando no horário marcado, essa pessoa deixa sua casa 42 minutos antes da hora prevista para o início. Ao longo do trajeto, um congestionamento nos últimos 6,4 quilômetros faz com que a velocidade no trânsito diminua para 16 km por hora. Então, eu quero saber o tempo que ela vai chegar ao local. Vamos lá? Uma pessoa tem um compromisso inadiável num local distante 16 km da sua casa. Então, o ΔS já está definido. ΔS é 16 km. Normalmente, esse percurso é realizado por um veículo em 20 minutos. Então, vamos botar? Isso aqui é o normal. O ΔT, 20 minutos, ou já posso transformar isso em 1/3 de hora. Para cumprir esse compromisso, chegando no horário, então, só botar aqui em cima, né, 20 minutos, eu já fiz a transformação para 1/3 de hora. Ela deixa 42 minutos antes, agora então é o dia do compromisso. Então, a mesma distância, ΔS total, 16 quilômetros. Ao longo do trajeto, um congestionamento nos últimos 6,4 quilômetros, então você vai ter um pedacinho aqui congestionado, que faz com que a sua velocidade no congestionamento diminua para 16 km por hora. Eu quero saber o tempo, né? Que horas que eu vou chegar ao local? Bom, beleza. Primeira coisa, o que ele me dá de informação aqui? Que normalmente eu faço esse trajeto em 20 minutos. Se normalmente eu faço em 20 minutos, eu posso calcular minha velocidade média normalmente. Então, minha velocidade média aqui vai ser 16 dividido por 1/3. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda.
isso vai ser 48 quilômetros por hora. Ou seja, no dia do compromisso, a princípio, né, ele está fazendo esse trajeto normal. Então, o V1 é 48 quilômetros por hora. E eu sei que o que falta aqui, ó, vamos supor, delta S1 é 16 menos 6,4. Então, 16 menos 6,4 é 9,6 quilômetros. Com isso, com essas informações, eu posso calcular o tempo 1. Aqui eu tenho tudo que eu preciso para calcular o tempo 2. E com isso eu posso saber o tempo demora para eu chegar. The Green Place. Quem é The Green Place? Vou permitir. Agora, é agora. E aí, Vinícius? É você, E né? Thomas, beleza? Beleza? Como é que você tá? Beleza, tô de boa. Que bom, cara. Tá tudo bem então, né? Tá tudo de boa, cara. Beleza. Ainda Eu bem tô. Ah, que eu estou de boa, né? Fazendo os exercícios aqui em casa. isso. Eu acabei de receber também os exercícios lá do Ale. E eu não sei por Valeu. qual motivo, mas eu não tô recebendo quase nada. Não, tudo bem. A gente está começando mesmo essa caminhada aí. Ah, a gente tá caminhando de pouco a pouco. Tudo já Isso. volta em instante. Isso aí. Eu estou gravando aqui a correção do módulo, dos exercícios que eu enviei para você. Ah, tá. Dos exercícios que você enviou pra gente. Ok. Isso. Aí, o que eu Ah, vou te sim. pedir? Sim. Pra Para desligar. desativar o microfone. Isso, garoto. Se quiser, pode ficar por aqui, Eu mas vou- a live aqui vai ser gravada, tá? E aí, qualquer coisa, você manda mensagem no chat aí, que de vez em quando eu venho olhar. Valeu, Vinição. Vou lá continuar. Bom, então na questão 10, estão lembrando aí que as outras questões estão corrigidas, mas está tudo sendo gravado, tá? Deixa eu até confirmar se está gravando mesmo. Tá, beleza? Tudo gravando. Vambora. Então, o que a gente vai ter? Tem que calcular o tempo. Então, vamos lá. Delta T1. Quanto tempo eu gasto na primeira parte do trajeto aqui? É distância sobre velocidade. 48. Então, 9,6 quilômetros sobre 48 quilômetros por hora. Com isso, eu vou ter, então, que delta T1 vai ser, vou fazer a conta aqui em cima, né? 9,6 dividido por 48. Então, some com a vírgula, adiciona um zero, 0,2. Então, isso aqui vai dar 0,2 horas. O delta T2 é a mesma coisa. Distância sobre velocidade. Então, vou fazer a conta aqui em cima. O delta T2 vai ser 6,4 dividido por 16. Some com a vírgula, adiciona um zero, 0, vezes 4, né? Vai dar 400 mais 240, então 0,4. Dá zero aqui. Ou seja, qual que é o tempo total aqui, então? 0,2 mais 0,4, isso vai dar 0,6 horas. Eu posso fazer regra de 3 ou eu posso transformar em fração, 6 décimos de hora. Bom, se quiser fazer regra de 3, fica à vontade, né? 1 hora são 60 minutos, 0,6 horas vão ser x minutos. Tranquilo. Isso aqui nos mostra que ΔT vai ser 36 minutos. Ou seja, mesmo com esse engarrafamento, como ele saiu 42 minutos antes,
ele vai chegar com 6 minutos de antecedência. Certo? Próxima questão. 11. Essa daqui é bem tranquilinho, então eu vou pular. Eu só vou marcar o gabarito. Qualquer coisa vocês me perguntem depois, tá? É a letra C, porque senão vai ficar muito extensa a nossa aula. Mas é questão de velocidade média. Só bater as unidades aí bonitinho. Questão 12. Né? Então ele fala aqui da Ponte Rio-Niterói. Nessa primeira parte ele conta história aqui. Considere que um estudante do Rio, vindo para o UFF, então, vamos lá, né? Vão ser dois momentos aqui. O primeiro momento é vindo, e o segundo momento é voltando. Né? Volta isso, volta. Então, vindo e voltando, na volta. Considere que o estudante do Rio, vindo para o UFF, percorra os primeiros 7 quilômetros, então delta S1 é 7 km, com a velocidade constante de 70 km por hora. 70 km por hora. Não faz sentido? Eita. Esse exercício eu não recebi. Não? É o módulo que eu enviei para vocês, cara. Não? É módulo 1, que chama. Que a escola ou enviou por e-mail ou disponibilizou impresso lá na secretaria. Não é da apostila. É aquele que a gente enviou antes de entrar em quarentena, né? Isso, o Pimentel recebeu pelo e-mail. Ou a escola disponibilizou para buscar na secretaria ou enviou por e-mail para vocês. Tá? Não recebeu? Dá uma olhada no e-mail, ou pede para o seu pai, para sua mãe, dá uma olhada no e-mail. Se não recebeu, eu disponibilizo para você. Se você quiser sair da live para não ver os exercícios, depois eu boto lá para vocês no portal. Tá? Eu boto o PDF lá para você ver. Tudo bem? Mas depois dá uma checada nos e-mails aí para ver se e-mail dos pais, para ver se você conseguiu, se recebeu essa folhinha. Tranquilo, Vinícius? E aí, se você quiser, você tem tempo para fazer, porque essa live vai ficar gravada lá e eu vou, assim que acabar aqui, eu já vou botar lá para vocês. Beleza? Vou voltando, porque tá gigante essa aula já. Então, velocidade constante, gaste 20 minutos. Então, delta T2, 20 minutos, para atravessar os 6 quilômetros restantes. Delta S2, 6 quilômetros. Supondo que na volta é mais fácil, né? Ele vai gastar 10 minutos. 10 minutos para atravessar toda a ponte, que a gente sabe que o delta S dela é 7 mais 6 aqui por cima, né? Então, 13 quilômetros. É correto afirmar que a velocidade média na vinda e a velocidade média na volta são. Então, beleza, preciso saber na ida, na vinda, né? E na volta. Vamos lá. Vamos calcular a primeira aqui. Para eu calcular a velocidade média total, eu vou botar aqui em cima, né? Repetitivo. É o delta S total sobre o delta T total. Então, o delta S total, eu já tenho. O que me falta é saber o delta T1, né, para completar o tempo total. Então, vamos calcular o delta T1. Delta T1, a gente vai calcular com a fórmula de velocidade média. Passo o delta T para cá multiplicando. Delta S1 é 7 km sobre a velocidade, que é 70. Posso simplificar isso por 7, que vai dar 1 décimo de hora. Bom, 20 minutos eu posso escrever também, de novo, pode achar esse valor com regra de 3, né? 1 hora equivale a 60 minutos, X horas equivale a 20 minutos, só não vou ficar fazendo isso toda hora. É 1/3 de hora, tá? Beleza. Então agora eu tenho o tempo total, posso calcular a velocidade média. Velocidade média total, né? Nessa primeira parte aqui, vou até dividir, vai ser o delta S total 13 km sobre o delta T total, que é 1 décimo de hora mais 1
terço de hora. Então, vamos resolver essa parte separadamente, né, para depois a gente resolver o resto. 1/10 mais 1/3, posso multiplicar cruzado, multiplicar embaixo. Então, 3 vezes 1 mais 10 sobre 30. Isso vai dar 13 sobre 30. Então, o que a gente vai ter? 13 sobre 13 sobre 30. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 13 vai embora com 13. No final, isso aqui dá 30 quilômetros por hora. Então, a gente já fica aqui entre A e E. A e C, desculpa. Vamos calcular da volta agora. Na volta, é só calcular direto, transformando, né, 10 minutos em hora. Isso é 1/6 de hora, né? Porque se você dividir em 6 pedaços o relógio, o primeiro pedaço corresponde a 10 minutos. Então, você vai ter 13 sobre 1/6, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui vai dar 78 quilômetros por hora. Fazendo os cálculos o mais rápido possível, tá? Porque senão vai ficar muito extensa a aula. Beleza? Questão 13. Eu não tenho gabarito, então a gente vai fazendo na raça aqui. Alberto saiu de casa para o trabalho exatamente às 7 horas, desenvolvendo com seu carro uma velocidade constante de 54 km por hora. Pedro, seu filho, percebe imediatamente que o pai esqueceu sua pasta com documentos. E após uma visitação, vai para encontrá-lo, movendo-se também com velocidade constante. Excelente aluno de física, calcula que, como saiu 1 minuto após o pai, demorará exatamente 3 minutos para alcançá-lo. Para que isso seja possível, qual a velocidade escalar do carro de Pedro? Então vamos lá, analisar. De novo, vamos fazer esse desenhozinho aqui que a gente entende melhor. Então, Alberto saiu de casa às 7 horas, desenvolvendo com seu carro uma velocidade de 54 km por hora. Então, a velocidade do Alberto é de 54 km por hora. Acho que a gente pode já, seguramente, simplificar por 3,6, porque eu acho que quilômetros por hora não vai ser bom usar, não. E isso vai ser 15 metros por segundo. Uma hora a gente decora esses valores, né? Pedro, seu filho, percebe imediatamente que o pai esqueceu sua pasta com documentos. E após 1 minuto de hesitação, sai para encontrá-lo, movendo-se também com velocidade constante. Então, vamos supor que o Alberto esteja aqui após 1 minuto, né? Delta T igual a 1 minuto. Ou seja, vai ter já uma distância entre eles, né? O Pedro está em casa ainda. Excelente aluno de física, calcula que, como saiu 1 minuto após o pai, então Pedro ainda está em casa, ele vai demorar exatamente 3 minutos para encontrá-lo. Então, o delta T para o encontro é de 3 minutos, ou a gente pode escrever 180 segundos, né? 3 vezes 60. Para que isso seja possível, então eu quero calcular a velocidade do carro de Pedro. E a velocidade do Alberto eu já sei. Então vamos lá, olha só. O que a gente vai analisar aqui? Primeiro, quando passa 1 minuto da saída do Alberto, como ele tem uma velocidade de 15 metros por segundo, eu posso usar isso para calcular a distância percorrida por ele, né? Velocidade é 15, delta S eu quero calcular, o delta T é 1 minuto, que é 60 segundos, para bater as unidades, né? Delta S, então, vai ser 15 metros por segundo vezes 60 segundos, isso aí. 150 vezes 6, 900 metros. Isso, 900 metros.
Então, a distância entre eles, aqui, apesar do desenho ter ficado pequeno, acho que dá para representar, vai ser 900 metros quando a perseguição do Pedro começar. Ou seja, o que isso está querendo me dizer? Que o pai ele vai continuar andando a partir daqui. Então, vai ser uma questão de velocidade relativa, de perseguição. Tá? O pai ele não vai parar aqui. Se ele fosse parar depois de um minuto, né, sei lá, o Pedro ligou, pai, esqueceu, espera aí. Aí era só pegar 900 e dividir por 180. Mas não é isso. O pai, o Alberto, né, ele continua andando. Aí o pai ele esqueceu os documentos. Então, se é uma questão de encontro de móveis, lembrem-se de velocidade relativa. É uma perseguição entre eles. Então, eles vão ter uma velocidade relativa entre eles, e eu sei que o Pedro tem que ser mais rápido que o pai. Tá? E aqui, então, por exemplo, não dá para descartar nenhuma. A velocidade relativa entre eles é a velocidade do Pedro menos a velocidade do pai. Certo? Isso a gente consegue resolver por movimento uniforme, mas eu acho que essa questão muito melhor com velocidade relativa, tá? Então, por velocidade relativa, o que a gente vai ter aqui? Que, inicialmente, vou desenhar só esse momento aqui inicial. O início da perseguição, né? Você vai ter Pedro, era para ser uma linha reta, né? Mas Alberto, o Alberto eu sei a velocidade, 15 metros por segundo. O Pedro são P. A velocidade dele eu não sei. Eles inicialmente estão separados por 900 metros, porém eu sei o tempo de encontro entre eles, que é 180 segundos. Então, é uma questão de velocidade relativa. A velocidade relativa entre eles é igual à distância inicial sobre o tempo que demora para o encontro. Então, a gente vai ter que a velocidade do Pedro menos a velocidade do Alberto, e eu botei A, né? É igual a ΔS 900 sobre ΔT 180. Então, VP menos VA, que é 15. 900 por 180, eu posso simplificar. 18, né? 90 dividido por 18 dá 5. Isso implica, vou usar esse cantinho mesmo, que VP é igual a 5 mais 15. VP é igual a 20 metros por segundo. Se eu multiplicar por 3,6, isso vai dar 72 quilômetros por hora. Questão letra C, certo? Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto da autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ele já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que o Pedro tinha se atrasado e, só então, estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos ao marco da estrada com indicação D. Ou seja, eu quero saber o ponto de encontro entre eles, tá? A posição que eles vão se encontrar. Então vamos desenhar. Essas questões sempre precisam desenhar. Vamos lá. Marta e Pedro combinaram de encontrar-se em um certo ponto da autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Vou chamar esse aqui de um ponto de encontro. Beleza? Marta, ao passar pelo marco zero, então vou chamar esse aqui de marco zero, constatou que, mantendo a velocidade média de 80 km por hora, então a velocidade média da Marta é de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela estava no marco do quilômetro 10, então aqui, ficou sabendo que o Pedro já tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero. Beleza.
Então, nesse instante aqui, ó, a gente tem a Marta, e agora só é que o Pedro está passando pelo marco zero. Tá? O ponto de encontro entre eles seria aqui, vamos lá. Pretendendo continuar sua viagem, então ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 km por hora. Então, a velocidade média de Pedro é 100 quilômetros por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos ao marco da estrada com indicação B. Bom, beleza. Vou resolver essa questão por movimento uniforme. Se vocês quiserem resolver por velocidade relativa, sem problema nenhum. Tá? Como eu resolvi a última por velocidade relativa, esse aqui vai por MRU. Beleza? A velocidade relativa talvez seja até um pouquinho mais rápido, mas não tem problema não. Bom que a gente treina. Então, por MRU, o que eu vou ter que fazer? Montar as duas funções horárias. Função horária da Marta e a função horária do Pedro. Então, lembrar, né? Sorvete, função horária, S é igual a S0 mais V vezes T. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, a posição final da Marta é o encontro. Posição inicial da Marta é, quando começa essa análise aqui, é 10. Mais a velocidade da Marta é 80. Isso aqui é 10. Vezes o tempo para o encontro, que eu não sei. O Pedro é a mesma coisa. A posição inicial dele é 0. Mais a velocidade é 100. Vezes o tempo. Então, se eu quero o encontro, o que eu quero que aconteça? Que a posição da Marta seja igual à posição do Pedro. Então, eu quero que 10 mais 80 vezes T seja igual a 0 mais 100 vezes T. Então, eu vou passar tudo que tem T para um lado, né? 80T menos 100T. O 0 fica 0 e o 10 vem para cá, negativo. Menos 20T é igual a menos 10. T, então, vai ser menos 10 sobre menos 20. Menos com menos dá mais. Isso é meia hora. Beleza. Só que eu não quero tempo para o encontro, eu quero a posição. Se eu quero a posição, eu vou pegar esse valor de meia hora e vou substituir em alguma das funções horárias. Vou daqui do Pedro, que está com espaço livre. Então, a posição do Pedro vai ser 0 mais 100 vezes meio, né? Se esse é o tempo por encontro, se eu jogar na função horária, eu tenho a posição do encontro. 100 por meio dá 50 quilômetros. Se eu fizer isso na função acima, tem que dar a mesma coisa, né? Aqui vai dar 40 mais 10, 50, letra D de dado. Bom, questão 15 e questão 16 eu deixo. Aliás, eu vou deixar para vocês. É bem tranquilo. Vou fazer a questão 16 rapidinho. A 15 eu vou deixar para vocês treinarem, tá? Porque senão vai ficar trem de 150 metros de comprimento. Então, um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos. Então, aqui está o começo do túnel. E aqui é o final do túnel. A entrada aqui, saída. E leva 50 segundos. Desde a entrada até a saída completa. O trem agora é um
corpo extenso, né? O comprimento do túnel é D. Então, eu quero saber esse comprimento, esse ΔS, não, vou chamar de L. L, em geral, a gente usa para comprimento na física, tá? Então, o L aqui do túnel. Bom, beleza. O trem, isso aqui é a entrada dele no túnel. A saída, para acontecer, vamos seguir só o começo do trem aqui. Quando ele percorre o comprimento do túnel, ele não saiu do túnel, porque é só a frente dele que chega. Ele precisa sair também por completo. Então, o comprimento do trem é relevante, ou seja, qual é a distância percorrida pelo trem? O comprimento do túnel mais o próprio tamanho para sair do túnel. Como eu tenho o ΔT, que é 50 centímetros, tenho 50 segundos, tenho a velocidade, que é 16 metros por segundo, eu voltei à última, né? Nossa, mãe, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, 16 é igual a L mais 150 vezes sobre 50. Passo 50 aqui para cima, multiplicando. Então, vou ter que L mais 150 é igual a 16 vezes 50. Isso vai ser 160 vezes 5, né? Roubando um zero. 160 vezes 5, 500 mais 300, 800. Subtrai 150 ali, a gente vai ter 650 metros, que é o comprimento do túnel, letra B de bola. E aí a gente acaba a lista giga aí. Bom, conseguimos, então tá tudo gravado. Eu vi o e-mail. Ah, tá. Eu vi o e-mail da minha avó, mas não encontrei o exercício. Eu vou botar lá no portal para vocês, tá? Vou fazer um PDFzinho para você ter acesso, sem problema, tá, Vinícius? De qualquer forma, espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos a explicação. Na próxima, vai estar disponível essa gravação para vocês. Então, você pode, se quiser, usar essa lista às 13, mas a gravação das respostas vai estar disponível para vocês, tá bom? Então é isso. Valeu, até a próxima. Vou interromper a gravação. Tchau, tchau.